Olá, bom dia! Tá começando mais um devocional. Hoje é domingo e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Encontra-se em João, capítulo de número 8, versículo 31 e 32, que diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essa palavra é algo bastante interessante aqui. Talvez você já conhecia esse versículo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos usam esse versículo, muitos usam e fala neste contexto que é claramente, né, se você conhece a verdade, você vai ser liberto. Se você conhece a Bíblia, você vai ser liberto. Mas você conhece a história, o contexto inteiro? Aqui vai começar dizendo que Jesus falava para os judeus que havia crido nele. Olha só, então existia já uma crença. Só que ele vai dizer algo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no decorrer da conversa, quando Jesus tem com os discípulos, ele começa a falar do pecado. Ele começa a falar das coisas que os homens ali estavam fazendo contra ele. Jesus começava a falar sobre as perseguições que o povo judeu estava fazendo contra ele, que não estava acreditando que ele era Jesus, filho de Deus, que ele era o próprio Deus. E eles começam a falar sobre Abraão, que eles eram filhos de Abraão, que Jesus ali no decorrer da história vai dizer: como que você conhece Abraão? Como que você fala assim de Abraão, sendo que você tem menos de 50 anos? Aí Jesus no final vai dizer: antes de Abraão, eu sou. Ele vai dizer sobre ele: eu sou o grande eu sou. Ele é o próprio Deus. Então ele já existia. E no contexto geral aqui deste texto, nós vamos ver que os judeus se irritam contra Jesus. Eles começam a achar um absurdo aquilo que Jesus está falando. Eles estavam com a própria verdade em sua frente, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eles não estavam percebendo. Quantas vezes Jesus está escancarado na nossa frente, não fisicamente, mas espiritualmente, através do Espírito Santo, ele fala aos nossos ouvidos e nós duvidamos do que ele é. Nós não podemos ter dúvida nenhuma daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus pode fazer, dos seus milagres e maravilhas e da tua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Essa verdade, a verdade de Jesus, ela veio para libertar a sua vida da podridão, da escravidão do pecado, assim como Jesus disse: ó, vocês são escravos sim. Vocês são escravos do pecado. Vocês são escravos do erro. Vocês são escravos da perdição. E precisa conhecer essa verdade. Precisa seguir aquilo que eu estou dizendo para vocês. Quantas vezes Jesus já disse isso no nosso ouvido e nós não demos bola? Quantas vezes talvez Jesus fala para você ter uma mudança e momentaneamente você, no seu orgulho, não quer mudar? Jesus está falando, Jesus está escrevendo para você, está dizendo no seu ouvido, está falando em sonhos para você e você não dá bola. Assim como esses, no final dessa história, para terminar, sabe o que eles fazem? Eles querem apedrejar Jesus. E Jesus ele corre e se esconde, porque ele era homem ali naquele momento, 100% homem, 100% Deus. O próprio Jesus, a verdade, a vida, o caminho pertinho deles. Eles pegam pedra e começam a ir atrás de Jesus para apedrejá-lo. Cuidado com suas atitudes perante a Deus. Cuidado com o que você tem feito perante a Deus. Talvez você seja como eles. Você não está pegando uma pedra para atingir Jesus, mas você está negando aquilo que ele é
dos ensinamentos que ele tem para você. Então, finalizo dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tenha um bom dia, Deus abençoe.